Olá, nesse vídeo eu quero falar para você como ter alta performance em vendas. Toda empresa, deseja ter um time de alta performance em vendas. O problema é que a maioria das pessoas não sabem como fazer isso. O que é alta performance em vendas? É quando você tem um time que apresenta resultados constantes e performa regularmente, especialmente no cumprimento das metas. Desenvolver uma alta performance, principalmente em vendas, parece um desafio para muitas pessoas, na verdade. Nos últimos 15 anos eu trabalhei como diretor de vendas em todo o interior de São Paulo e isso me exigiu desenvolver uma equipe que produzisse resultados acima da média. E não era uma equipe pequena, uma equipe enorme de gente. E aí vem a pergunta, como desenvolver alta performance nos vendedores? A primeira coisa que procuro trabalhar sempre com um profissional que deseja performar é a sua postura mental. O mundo mudou e as pessoas querem continuar se comportando da mesma maneira que antigamente. Veja só, eu não tenho nada contra os costumes, as tradições e o jeito que as coisas funcionavam há um tempo atrás. Eu também vivi lá. Agora, qual profissional, naquela época o profissional era considerado imprescindível? Qual profissional naquela época era considerado imprescindível? É aquele que não faltava, que não levava atestados médicos, fazia horas extras, apoiava as ideias do chefe, entregava seus relatórios em dia, visitava todos os clientes da carteira, positivava a maioria deles, atingia uma boa média de vendas no ano e etc. Tudo isso hoje passou a fazer parte da performance do indivíduo, e não da alta performance. Não sei se você está me entendendo. Hoje, para você ser um profissional de alta performance, você precisa ter uma postura mental diferente. Vou te dar um exemplo. Atendo profissionais experientes de diversas áreas como coach, tá? E muitos deles me dizem assim: Antônio, eu tenho 20 anos de experiência na minha área. Ah, isso é muito legal, parabéns, eu digo para a pessoa. Mas essa pode ser uma pseudo-verdade, porque na maioria das vezes são 20 anos repetindo as mesmas coisas que ele aprendeu no primeiro ano de atividade. Na realidade, é um ano de experiência repetido por 20 anos. A pessoa não faz nenhum curso, não assistiu nenhum treinamento, não leu nenhum livro da área dela, etc. E ela simplesmente parou no tempo. É semelhante àquele vendedor que quer ser um campeão de vendas, mas passou o ano todo sem ler um livro sobre isso. Ainda dentro do assunto da postura mental, outro fator fundamental para a mudança de mentalidade é a sua visão. É muito importante o funcionário hoje ter uma visão de dono do negócio, ter uma postura de dono do negócio. As empresas não buscam mais profissionais com cabeça de empregado. Elas buscam pessoas que têm uma postura mental de dono, uma mente empreendedora, criativa. Ou seja, é aquele trabalhador que assume o compromisso de fazer as coisas acontecerem, independentemente da presença do líder. Você já deve ter escutado essa expressão: vai lá na empresa tal e fala com o fulano, ele vai resolver tudo para você. Veja bem, esse fulano é o funcionário com cabeça de dono. Ele resolve tudo, ou quase tudo. Toda empresa quer ter um colaborador assim. Na nova economia, chamada também economia de performance, todos devem estar com esse foco, senão os resultados serão muito pequenos. Antônio, como eu faço para ter esse comportamento? Então, o problema é um pouco mais profundo, tá? Muita gente acha que quem manda na vida dele é a mulher, ou o cônjuge, ou alguém, a mãe, mas não é. Quem manda na nossa vida é um cara chamado subconsciente. Você sabe que tem que ser mais engajado, mais produtivo, mas por que você não consegue performar? Porque o seu subconsciente foi educado de forma diferente. Ele não foi educado a ter iniciativa, foi educado a receber ordens de alguém. Primeiro, dos seus pais em casa. Segundo, dos professores na escola. E em terceiro, a sociedade em que você vive, em que eu vivo, nós vivemos. Todo mundo quer dizer para você o que você tem que fazer ou não deve fazer, não é verdade? Mas no final do mês ninguém vai pagar suas contas, E se você já está há mais de 5 anos no mercado de trabalho, você foi educado a receber ordens de alguém.
Só que agora você precisa mudar a sua postura mental. Você precisa fazer parte de um todo, de forma ativa, com suas ideias e sugestões. Hoje, você precisa liderar o seu líder. Veja que eu não disse mandar no seu chefe, né? Não seja louco, né? Eu disse liderar o seu líder, ou seja, orientá-lo do que é melhor e mais produtivo para o setor, para o departamento, para a empresa. O vendedor, para ter alta performance, precisa estar engajado com a sua meta e a meta da empresa. Isso é diferente de você fazer apenas uma lista de coisas. Eu já atendi vendedores que tinham uma lista bonita de boas tarefas e de várias tarefas. Por exemplo, seus pontos fortes, seus pontos fracos, ameaças, oportunidades. Porém, a pessoa não tinha engajamento. Era apenas uma lista de atividades. Aquilo não era uma prioridade na vida deles. Se você perguntar para alguém, ei, quais os 10 lugares mais bonitos do mundo que você quer visitar antes de morrer? As pessoas, elas irão listar lugares fantásticos, mas elas nunca irão visitar esses lugares. Por quê? Porque é apenas uma lista de lugares. Não existe um planejamento intencional para atingir esse objetivo. Não existe também prioridade nessa meta. Algumas pessoas me dizem assim, Antônio, minha família é minha prioridade. Mas você pega a agenda dessa pessoa e está tudo de cabeça para baixo, entendeu? Isso é a última coisa que ela tenta encaixar quando sobra tempo. Então vê, uma pessoa que quer ter sucesso em todas as áreas da vida, ela precisa ter claras as suas prioridades. Ela não vive tentando encaixar as coisas, né? Ah, minha prioridade é a família, mas ela nunca tem tempo. Ela vive tentando encaixar o tempo que dá para poder priorizar. Então, o vendedor de alta performance gosta de gente. Ele precisa gostar de gente se ele quer performar, né? Ele tem prazer em estar com o cliente. A dor do cliente é a sua dor. Ele ajuda os seus clientes a atingir os resultados que eles querem. Ele entende que por trás de cada crachá tem um ser humano. Então veja, o vendedor que quer ter alta performance, ele precisa entender a dor do cliente e ajudar o cliente a atingir os resultados dele. E aí os seus resultados virão. A alta performance em vendas também está associada ao conhecimento dos produtos ou serviços que se vende. Não sei se você já foi em algum restaurante ou pizzaria, né, onde o atendente não tinha o domínio do que era oferecido no cardápio. É quase desnecessário dizer que é muito importante ter domínio do que você está vendendo. Mas muita gente não busca esse preparo, acha que a venda vai acontecer naturalmente. Conhecer a política de trabalho da empresa, como funciona nos detalhes, também é muito importante para você performar. Caso contrário, você poderá estar em maus lençóis. Pensa num vendedor que tem o hábito de dar desconto. De repente, ele começa a trabalhar numa empresa onde a política é não dar desconto. Então, esse vendedor precisa performar. Fator importantíssimo também é conhecer o mercado ou segmento que você trabalha. Quais as oportunidades que esse mercado oferece? Quais os pontos fracos? E a concorrência? Quem são eles? Quais os pontos fortes dos seus concorrentes? E os pontos fracos deles? Qual o nosso diferencial em relação à concorrência? Depois disso, entra o fator planejamento. Tem gente que é excelente em planejar, mas péssimo em executar. Tem vendedor que diz assim, o papel aceita tudo. O profissional que tem esse tipo de mentalidade nunca terá alta performance. E segundo, vai sair do mercado de trabalho rapidinho. Rapidinho. Se é que já não saiu, né? E às vezes já saiu e nem entende o porquê saiu, né? O que é pior ainda, né? Veja, se você colocou no papel, faça um favor para você mesmo, execute isso, né? O maior problema da alta performance está na execução do que foi planejado. Você pode executar além do que foi planejado, mas nunca menos. Para a gente fechar esse assunto, muitos times de vendas têm a síndrome do último dia ou do último mês, né, da última semana do mês, né, para bater a meta, né? Muitas empresas, né, já estão utilizando planilhas de coaching entre líder e liderado. Essa planilha é individual e permite desenvolver o time e acompanhar a sua evolução diariamente. Basta criar uma planilha para cada vendedor. Na reunião de feedback de 1 a 1, o gestor avalia o otimismo, os objetivos, o desempenho do vendedor. O gestor avalia o consultor de negócios ou o vendedor baseado naquilo que não está sendo dito.
muitas coisas não estão sendo ditas, mas estão sendo reveladas. O gestor precisa ter essa percepção e essa planilha de coaching ajuda isso, né? A partir daí começa a evolução da performance individual de cada membro da equipe e assim todos começam a performar e criar uma uniformidade de resultados na equipe, na empresa e assim por diante. Então veja, para você desenvolver uma alta performance em vendas, são vários detalhes, você percebeu. Eu escrevi um artigo sobre esse tema, está lá no meu blog, né? Entra no nosso site, grupoantoniomarques.com.br, clica lá no meu blog, você vai ter lá o artigo Como ter alta performance em vendas completo, com mais detalhes para você performar, para você atingir os seus resultados, para a sua equipe performar e você assim atingir resultados incríveis, né? Então, compartilhe esse vídeo, quem sabe com alguém que você goste, que você quer que ele performe, compartilhe, curta, indique, né? E leia também o nosso artigo lá no nosso blog. Um abraço, espero ter contribuído com você para você performar e ter um mês extraordinário. Um abraço!